Mais uma vez eu irei falar sobre o reino milenar de Jesus Cristo, tão esperado reino milenar de Jesus Cristo aqui neste mundo, no qual Jesus Cristo vai reinar em Israel dentro do terceiro templo de Jerusalém. Este suposto terceiro templo que não existe profecia nenhuma a respeito da reconstrução dele. Mas segundo a teoria, ele vai reinar dentro desse terceiro templo de Jerusalém, vai oferecer sacrifícios, sacrifícios de animais. Ele vai trazer novamente, o Torá, a lei mosaica, e todos os cristãos irão se converter para o judaísmo. Essa é a crença desse reino milenar, tá? Que infelizmente, muitos protestantes eles pregam isso, e uma minoria de católicos também tem essa minoria de católicos que eles acreditam nesse reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra, esse reino milenar futuro de Jesus Cristo, tá? A questão é, Jesus Cristo já esteve neste mundo, ele já fez a obra dele, ele já fez tudo o que ele precisava fazer para a humanidade neste mundo. Se Jesus Cristo tivesse que edificar um reino neste mundo, ele teria feito depois da ressurreição, ele já estava aqui. Qual o motivo de voltar ao Pai e depois de 2000 anos ele vir novamente edificar este reino? Qual é o motivo? Qual o objetivo disso, gente? Não tem objetivo nenhum. Tudo dentro do cristianismo tem um porquê, tem um objetivo, tá? Então vamos falar um pouco mais sobre este reino milenar que não existe, nunca vai existir. O reino de Jesus Cristo é nos céus, não é aqui neste mundo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça tudo o combo. É muito importante, só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você puder contribuir financeiramente com o meu Apoia-se, eu agradeço de coração. Se você não puder, eu agradeço da mesma forma. Tem também a opção do clube de membros do canal, tá? E também o QR Code aqui do lado. Você pode mirar o celular e fazer uma doação única. Minhas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Teve alguns comentários em alguns vídeos a respeito desse assunto, principalmente com o comentário, acho que o cidadão é protestante, foi com muito respeito por sinal o comentário. Ele até concordou com a ideia de que Jesus Cristo veio, realmente essa vinda de Jesus Cristo foi lá no ano 70 em juízo contra Israel, mas ele discordou da questão do reino milenar. E infelizmente é uma magia, como eu falo, o Apocalipse cria uma magia na cabeça da pessoa, e é difícil a pessoa deixar de acreditar naquela magia, por mais que você apresente fatos, evidências e também a exegese, aquela exegese mostrando que tudo aconteceu na era apostólica. Mas, como eu falei, vamos começar aqui tentando entender a situação. Por que Jesus Cristo iria voltar em uma determinada geração para edificar um reino neste mundo? Qual o sentido disso? Nenhum. Quando Jesus Cristo estava perante Pilatos, ele disse bem claro: meu reino não é deste mundo. Ele estava falando no presente, de um reino que já existia. Se Jesus Cristo fosse reinar neste mundo futuramente, ele não iria falar deste modo: o meu reino não é deste mundo. Por quê? Realmente ele estaria entrando em contradição, porque um dia ele iria sim edificar um reino neste mundo. Então seria uma contradição, e Jesus Cristo, pelo amor de Deus, jamais iria se contradizer. Falando sobre os apóstolos,
qual foi o apóstolo que pregou este reino milenar de Jesus Cristo, ou um reino qualquer de Jesus Cristo, neste mundo? Nenhum apóstolo pregou isso, gente. Infelizmente, alguns padres da igreja pregaram isso lá nos primeiros séculos, mas já no terceiro século, né, essa ideia do reino milenar aqui neste mundo foi rejeitado, tá? Este reino milenar foi rejeitado, a ideia, né, foi expurgada da igreja já no terceiro século. E dentro do protestantismo, só depois da teologia liberal e do avanço sionista dentro do protestantismo, começou a se criar essa ideia das duas casas de Israel, de uma restauração de Israel, no qual Jesus Cristo iria voltar, tá, para este mundo e iria edificar este reino em Israel e iria reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. Tá? Isso foi depois da teologia liberal e do avanço sionista. É claro que, né, tem uma questão política por detrás de tudo isso. Mas não tem como isso acontecer, gente. A restauração de Israel, na verdade a regeneração de Israel, não é uma questão física, não é uma questão material, é uma questão espiritual. São Paulo diz lá em Romanos, no capítulo 11, que essa salvação de Israel, e São Paulo trata como salvação, né? A salvação de Israel vai ser a partir da conversão. Eles irão se converter ao catolicismo, e se não tiver conversão não tem salvação, entendeu? Então não tem essa restauração física, material, né? Essa questão do Estado de Israel, do Templo de Jerusalém, não é esse tipo de restauração que os apóstolos pregaram, que Jesus Cristo pregou e que eles esperavam. Não é esse tipo, é uma restauração espiritual, uma salvação espiritual de Israel. E só depois da conversão que vai existir essa salvação de toda Israel, tá? Mas voltando a falar dos apóstolos, nenhum apóstolo pregou isso, gente. E o protestante ele vai buscar textos no Antigo Testamento a respeito de um reino ou de uma restauração em Israel. São textos, e muitos deles ligados ao período pós-exílio babilônico, a reconstrução de Jerusalém depois do exílio babilônico. Muitos textos estão ligados a esse período. E a pessoa, aquele negócio, a pessoa, para defender ali a reconstrução do terceiro templo de Jerusalém, pega um texto lá em Zacarias, onde ele profetiza a reconstrução do templo, só que é o templo de Zorobabel. Só que eles pensam ali um texto onde fala só de uma reconstrução do templo e fala que vai reconstruir o terceiro templo de Jerusalém. É a mesma coisa, mas no mesmo texto está falando sobre Zorobabel. Então é o templo de Zorobabel. Depois do templo de Zorobabel tem o templo de Herodes. Herodes foi lá e na verdade reconstruiu tudo aquilo de novo, né? Fez uma reforma, aumentou, fez uma obra faraônica ali. Então não adianta vir buscar esses textos do Antigo Testamento e começar a fazer esse tipo de alusão, tá? Não tem tipologia nisso não. E por sua vez os apóstolos, ou, né, eles se esqueceram desse reino milenar aqui neste mundo, porque nenhum deles, você que é ligado só à escritura, nenhum deles escreveu nada a respeito disso, ou eles se esqueceram, né, ou realmente isso não existe. Eu acredito que isso não existe. Se você pegar o apóstolo Paulo, São Paulo ele fala sobre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Lá em Gálatas, né? Ele vai falar sobre a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. E ele fala que ele esperava a Jerusalém celestial e que a Jerusalém terrena era escrava com seus filhos e era filha de Agar, a escrava do Egito, né? Comparando Jerusalém com o Egito. Aí vamos lá em Apocalipse 11, onde fala que a grande cidade, né, era chamada de Egito, era chamada de Sodoma, Egito, e onde seu Senhor foi crucificado. E São Paulo diz que Jerusalém era Egito, porque era filha de Agar. E São Paulo não fala de um reino neste mundo, ele não fala nada sobre isso, ele fala sobre
esse reino celestial, a Jerusalém celestial, e ele esperava este reino celestial. Ele passa batido sobre um suposto reino de Cristo neste mundo. É impressionante isso. E para você que é protestante, ligado a esse arrebatamento, né, o tal do rapto secreto, complicou mais ainda, porque São Paulo, quando ele fala sobre o arrebatamento, lá em Tessalonicenses, ele fala do arrebatamento depois da ressurreição dos mortos. Ele fala desse arrebatamento, olha, que vai acontecer depois da ressurreição dos mortos. E ele fala com o encontro, né, dos cristãos com Cristo no céu. Ele fala sim da vinda de Cristo, mas ele não fala da vinda de Cristo para este mundo, para o planeta. Ele fala que Cristo vem, mas nós iremos encontrar Ele no céu. Então, já acaba com essa questão de um reino de Cristo neste mundo. Acaba, porque este arrebatamento, né, tão esperado pelos protestantes, e que São Paulo dá um ênfase, né, para o arrebatamento, fala sobre Jesus Cristo, né, vindo ali no céu, aparecendo no céu, e nós, os cristãos, eu falo nós aqui, porque eu faço parte da igreja, tá? Né, indo ao encontro dele no céu. E São Paulo passa batido por um reino, né, físico, material, de Cristo neste mundo. São Paulo passa batido, até porque ele estava consolando aquelas pessoas que... ali em Tessalônica, né, os tessalonicenses, São Paulo fazia uma consolação ali, né, porque aquela comunidade estava passando por um momento difícil, estava desacreditada, tinha pessoas falando que a ressurreição não existia, outros falando que já tinha acontecido a ressurreição e eles ficaram, tá? Então, né, São Paulo estava dando um ânimo, e que é um ânimo, se realmente existisse um reino de Cristo neste mundo, que é um ânimo maior do que isso, né? Olha, Jesus Cristo ainda vai, né, edificar um reino neste mundo aqui. Não se reprima não, gente, pelo amor de Deus. Bota aí, né, Jesus Cristo na parada, que ele vai voltar e edificar um reino aqui neste planeta, né? São Paulo não fala nada disso, passa batido. E na carta aos Hebreus, quando o autor fala da Jerusalém celestial, ele fala que o cristão tem que estar cada vez mais perto, está lá no capítulo 12, versículo 23, 22, 23. O cristão tem que estar cada vez mais perto, né, dessa Jerusalém celestial. Ele não fala nada de um reino neste mundo, de um reino de Cristo neste mundo. Por que os apóstolos passaram batidos, né, nessa questão do reino milenar neste mundo? Porque não existe. Porque só existe um reino, e o reino de Cristo é nos céus. E esse reino milenar de Cristo é nos céus. Tá? Esse é o reino de Cristo. E por sua vez, São João, quando fala do reino milenar, São João, quando ele, né, faz essa pregação, ele vê as almas daqueles que foram decapitados. Ele não vê uma pessoa viva, exatamente uma pessoa com seu corpo material ou glorioso. Ele vê apenas as almas daqueles que foram decapitados neste reino. Aí fala de uma primeira ressurreição, a ressurreição da alma, não a ressurreição do corpo. Se tem duas ressurreições, é porque são ressurreições diferentes. Então ele vai falar da primeira, que aquilo faz parte da primeira ressurreição, esse reino milenar. Faz parte da primeira ressurreição. E essa ressurreição e esse reino milenar, ele consegue ver ali as almas daqueles que foram decapitados. Ele não vê a pessoa com um corpo glorioso, né? Está falando de tronos no céu, não aqui na terra, gente. E prestem atenção que este reino milenar acontece depois da ressurreição dos mortos, certo? Na questão, nessa visão protestante, a ressurreição dos mortos é uma só acontece essa ressurreição física do corpo, né? Não existe essa ressurreição da alma, como o católico prega. E se isso realmente existisse, né, essa ressurreição física, e depois Jesus Cristo, né, edificando este reino aqui na terra, Jesus Cristo fala que essa ressurreição é no último dia. Ele fala, eu ressuscitarei no último dia. E São Paulo fala que depois da ressurreição dos mortos vem o arrebatamento, e não o reino milenar.
São Paulo mesmo diz isso, ó. Depois da ressurreição dos mortos vem o arrebatamento. E depois o fim. E não um reino milenar, gente. Então, São Paulo mesmo, ele acaba com essa ideia de um reino de Jesus Cristo aqui neste mundo. Porque São Paulo fala de arrebatamento e fala de ressurreição. Jesus Cristo, quando ele fala de ressurreição, e principalmente a ressurreição corporal, né? Não a ressurreição exatamente da alma, como o católico prega nessa questão do reino milenar, mas indo para o lado protestante, porque para ele tudo é a ressurreição, né? Corporal. Jesus Cristo fala que é no último dia, e não tem nada depois deste último dia, né? E São Paulo, por sua vez, também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, vai falar que depois da ressurreição vem o fim. Ele não fala que vem um reino milenar. Em Tessalonicenses, São Paulo fala também a mesma coisa. Ele fala que depois da ressurreição dos mortos vem o arrebatamento. Ele não fala de um reino milenar. Aliás, vai ter o reino, só que não é neste mundo, e sim este reino nos céus. Então você que é católico, principalmente você que é católico, não acredite nisso, gente. Não espere nada deste mundo. Não espere nada. A nossa esperança está no reino dos céus. Esse é o reino milenar de Cristo e ele já existe, está lá. Todos os santos e santas, os anjos, eles participam deste reino. Todos, tá? E você também vai participar. Você católico que vive uma vida sacramental, você também vai participar. E você protestante, se converta protestante, pelo amor de Deus. Venha para o catolicismo, a igreja dos santos e santas. Venha para o catolicismo, gente. Aqui tem santos e santas, aqui tem anjos. Venha para essa igreja. Deixa essa, né? Eu não vou citar aqui um nome pejorativo não, mas deixa de lado essa visão, né, mesquinha de, né, um cristianismo que só tem Jesus. O cristianismo só tem Jesus. Jesus Cristo nunca pregou isso. Jesus Cristo nunca pregou. Jesus é Deus, pronto. Só que ao lado dele, né, ele tem os seus santos, santas, anjos. O reino de Cristo é completo. Tá? Mas para o protestante não, é uma Bíblia e um Jesus mesquinho, que só tem ele lá nesse reino aí nos céus, porque ainda vai ter que edificar um reino aqui na terra, tá bom? Então isso não existe, como eu falei, né? Os versículos lá do Antigo Testamento, muitos referentes a pós-exílio babilônico, não tem como fazer um anacronismo em cima disso. E os apóstolos passaram batidos, né, nessa questão do reino milenar. Eles esperavam a Jerusalém celestial. E assim eu termino mais um vídeo. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.